Fala comigo, engenheiros líderes, sejam muito bem-vindos ao canal Construindo Além do Óbvio. Nesse canal a gente vai falar muito sobre obra, reforma e eu vou trazer muito assunto pouco falado nas obras e que eu acho muito importante, às vezes até polêmico, mas com certeza vai fazer vocês abrirem a mente para poder melhorar e se transformarem em líderes no mercado, construir qualquer tipo de obra. Então, se você se interessou por isso, vem comigo. Meu nome é André Cardoso, sou especialista em reforma de alto padrão e consultor Lean Construction. Vocês conhecem o Lean Construction? Bom, se você não conhece, já se inscreve aí no canal, comenta, porque vai ter muito conteúdo sobre Lean. Eu criei uma metodologia minha, né, depois de todo o histórico que eu tive com reforma e depois que eu conheci o Lean Construction, já tem uns 2, 3 anos, o Lean é a base da minha metodologia que eu quero trazer para vocês e é a base, inclusive, é uma das coisas que eu vou trazer hoje para vocês, que o assunto é eficiência, né? Como ser mais eficiente e ter menos BO nas obras, pagar menos incêndios o tempo inteiro na obra. Eu acho que é uma coisa que acontece com todo mundo, né? Você se pegar tendo que correr para uma obra, correr para outra obra, né? Eu lembro o fato de quando eu tinha empresa própria, né? E eu muitas vezes acabava o material de uma obra, eu tinha que sair correndo, botar tudo no meu carro ficava todo sujo. Nossa, era um caos, assim, e tudo por conta de uma falta de planejamento, às vezes uma falta de maturidade também. Então eu quero trazer essas dores que eu tive ao longo das minhas jornadas e trazer vocês pensarem de uma outra forma, né? Porque eu acho que o nosso mercado é um mercado muito arcaico, né? Apesar de estarem surgindo um monte de construtechs aí com inúmeras soluções interessantes. Antes de entrar nessa parte de construtech, de inovação, aplicativos, a gente tem que ter o conceito de fato, o que é eficiente, como você ser eficiente sem essas ferramentas. Porque ferramentas, cada um tem a sua, cada um se adapta a uma ferramenta específica, né? Cada um gosta mais ou menos de uma ferramenta. Então, é importante entender o conceito. E o que é ser eficiente de fato, né? Eficiente é você utilizar o mínimo recurso necessário para você entregar um produto com excelência, né? Então, no nosso caso, por exemplo, de uma reforma, como é que eu posso entregar uma reforma de altíssimo padrão, com uma qualidade impecável, uma qualidade incrível, com menos recursos, menos retrabalho, menos pessoas, né, trabalhando? Porque a partir do momento que você tem menos pessoa trabalhando, você tem um controle maior sobre a situação. A partir do momento que você tem menos problemas acontecendo, você tem um controle maior da situação. Então, o intuito disso, da eficiência, é exatamente esse. É você ter mais controle sobre a situação e ter uma visão geral para você poder, de fato, fazer a função do engenheiro, né? Porque eu não sei vocês, assim, mas eu me peguei uma grande parte da minha vida fazendo um papel de mestre durante muito tempo, né? Eu quando comecei a minha empresa em 2017, né? Eu comecei fazendo um banheirinho, depois eu comecei a fazer uma cozinha, depois eu comecei a fazer um apartamento maior e quando eu me vi 2, 3 anos depois eu estava construindo 4 obras simultâneas sem nenhum mestre. Então, assim, foi um momento de muita dificuldade, foi muito difícil, né? Mas, ao mesmo tempo, a partir dessa dificuldade, a partir desse incômodo que eu tive, né, essa insatisfação, porque eu me pegava pensando até por que eu tinha escolhido engenharia civil, né? Porque era só BO, era só problema o tempo inteiro, eu só resolvia problema dos outros, né? Assim, tudo bem que a obra, né, a obra era minha, eu tava fazendo a obra pro cliente, mas era só BO e, tipo, era muito chato, era muito desagradável. E eu realmente quero trazer isso para vocês pensarem como a gente melhorar isso. Assim como eu fiz comigo, né? Você vê, eu saí dessas obras, né, loucas e indo para um lado para o outro sem muito planejamento. Até tinha, obviamente, o planejamento, né? Quem é engenheiro sabe. A gente tem um planejamento, só que a gente se esbarra com inúmeras variáveis que acabam quebrando um pouco o planejamento. E se você não tem um controle direito, uma eficiência bacana da sua equipe e do seu processo, da sua rotina, você acaba ficando desnorteado. Então, é muito importante ter em mente, novamente, é que as ferramentas,
elas não são tudo. Elas não são a garantia de que você vai ser eficiente, né? Você ter inúmeras planilhas, você ter inúmeros controles, não significa que você vai ser eficiente. Né? Significa que você pode ser eficiente e você pode ter um controle muito bacana da sua obra, o que é excelente. Mas será que você está alimentando a planilha todo dia? Será que ela está atualizada? Porque assim, eu senti muita dificuldade em atualizar todas as planilhas, usar tudo que eu tinha feito. E olha que partiu de mim criar inúmeras planilhas, ou do meu sócio, né? E muitas vezes a gente se pegava não fazendo as planilhas, porque a gente não tinha rotina. Era sempre apagando fogo o tempo inteiro, era problema para um lado, problema para o outro. Então, assim, é isso que eu quero trazer para você, gente. Como é que a gente pode abrir a cabeça, aproveitar essa dificuldade, esse problema, para a gente melhorar, para a gente evoluir profissionalmente, para a gente se destacar numa empresa, para a gente crescer a nossa empresa, né? Quem é empreendedor. Então, o mais importante é isso. Você se incomodou? Você tá incomodado? Tá achando ruim? O primeiro ponto é esse. Se você tá assim, maravilha. Tá pronto para mudar? Porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil, porque se fosse fácil, tava todo mundo bem de carreira, tava todo mundo satisfeito, um monte de cliente estava satisfeito, ninguém ia ficar falando que obra é problema e a gente teria uma vida muito melhor, né? Mas como não é fácil, então precisa ter uma consciência muito séria disso. Mas vamos lá. Eu, ao longo da minha carreira na de reforma, com essas dificuldades eu fui implementando um método, né? Junto com a base de Lean que eu comentei. E isso me ajudou a estar onde eu estou hoje, né? Hoje em dia eu faço consultoria Lean, né? Eu diminui um pouco a questão da reforma, estou mais na consultoria Lean. E o que é interessante é que eu estou lidando com profissionais, engenheiros de obras, né? E passando exatamente essa questão do Lean, da eficiência, de otimizar processos, de reduzir desperdícios. E eu vejo a dificuldade, né? Só que ao mesmo tempo que eu vejo a dificuldade, eu vejo a melhoria, porque a partir do momento que eles conseguem fazer, ter uma constância, fazer todo dia um pouquinho, depois de um tempo, quando a rotina vira um hábito, acabou. Você vê assim, até na expressão dos engenheiros, né? Eles falando, caramba, que diferença que faz, né? Então isso é muito gratificante. Então isso foi um dos motivos que me fez até diminuir a questão da reforma e ir para a consultoria Lean e trabalhar com pessoas. E é por isso que eu estou aqui para trazer para vocês exatamente essa experiência que eu estou tendo. E eu quero passar para vocês serem muito melhores profissionais. Então, assim, alguns de vocês devem estar se perguntando, André, mas eu já estou no meio da obra. Será que vai valer a pena eu ver esse vídeo? Faz sentido? Eu vou conseguir aplicar o que você vai propor? Gente, é aquela questão de investimento, né? Será que é mais interessante você todo dia colocar, todo dia não, mas todo mês colocar R$500, R$200? Ou é interessante você juntar num canto que não vai estar rendendo nada e você botar tudo de uma vez? Com certeza é mais interessante você botar todo dia um pouquinho mais. Porque uma das coisas que a gente prega no Lean é exatamente isso. Todo dia que você ganha um pouco, no final você vai ter um ganho muito maior. Então, é a constância. É a constância, é o hábito, é a rotina. E isso vai fazer a diferença para vocês, tá? Mas vocês podem até dizer assim, André, mas os meus chefes pedem um monte de planilha, pedem um monte de controle. Às vezes eu me perco realmente, às vezes eu entrego atrasado. E, nossa, é muito difícil, eu tô sobrecarregado na obra, o que eu faço? Gente, eu sei exatamente como vocês estão, porque eu já passei exatamente por isso. Mas, novamente, vocês estão incomodados? Estão insatisfeitos? Vamos mudar juntos, eu tô aqui para ajudar vocês, tá? Teve dúvida? Manda mensagem, manda pergunta, tá? Tem o meu canal aí, tem o LinkedIn. Então, assim, tô super aberto a querer crescer com vocês, porque eu acredito muito nesse processo. Eu acho que isso tem chance de fazer mudar esse cenário de que obra é só problema. A partir do momento que a gente tiver uma visão geral da obra, que a gente tiver mais controle da obra, ela vai deixar de ser tanto só problema. Tá? Então é isso que eu quero trazer para vocês. A questão dos chefes, eles vão sempre pedir alguma coisa que vocês acham improdutivo, que vocês acham desnecessário. E o que eu recomendo assim para vocês, tá? E que eu faço isso sempre. A partir do momento que eu preciso fazer alguma coisa, eu critico essa coisa. Critico no sentido não negativo, mas no sentido de tipo assim,
tá bom desse jeito que eu tô fazendo? Tá sendo produtivo ou tô levando muito tempo? Eu tô tendo que botar uma informação aqui, pegar essa informação e botar em outro lugar também, e aí gera já uma dupla ação? Ou será que eu posso fazer uma vez só alguma coisa? Né? Um exemplo muito claro também que eu gosto de dar é a relação do RDO com o relatório semanal. Em reforma é muito comum as empresas pedirem para fazer o RDO, que nada mais é do que o diário de obra, o relato de que foi feito no dia, quem foi na obra, né, qualquer tipo de problema que deve ter tido, relatório do que aconteceu na semana e o relatório do que vai acontecer na próxima semana, com fotos e tudo mais. Só que assim, se vocês repararem, existe muita informação no RDO que vai estar no relatório semanal. Será que a gente consegue fazer um compilado de uma forma que deixa os dois mais juntos e eu diminuo o meu processo? Então é você começar a criticar nesse ponto, é você tentar achar meios de melhorar o processo. Eu tenho certeza absoluta que a partir do momento que você trazer uma melhora em algum processo da empresa para um chefe, para um coordenador, para um sócio, você vai começar a ser visto com outros olhos e aí a sua carreira vai começar a subir a partir daí. Você vai deixar de ser aquela pessoa que só reclama e que está na zona de conforto e que não faz nada para uma pessoa que reclama, porque você não vai parar de reclamar do dia para a noite, assim como eu também não. Eu reclamo ainda bastante, mas eu diminui muito. Mas você pelo menos vai tomar ação. Você vai reclamar, mas você vai também mostrar o outro lado da moeda, que é a eficiência e como melhorar os processos. Então é importante vocês terem isso na mente. Tá sendo produtivo? Tá sendo bom o que eu tô fazendo? Será que faz sentido? O meu cliente tá gostando disso? Porque às vezes, gente, eu que tive empresa própria, por exemplo, a gente acha que uma coisa é boa, só que a partir do momento que você sobe de carreira, você acaba de deixar de fazer algumas coisas e as outras pessoas fazem por você. Então, uma coisa que às vezes você achava que era bom, não necessariamente é bom. Um exemplo, o seu chefe pede para você fazer um relatório mensal, semanal. Quantos relatórios ele já fez? Desde a época que você está aí na obra? Provavelmente nenhum. Então, ele não sabe exatamente o que está te dificultando, o que está te atrapalhando, o que está sendo mais complexo para você estar, às vezes, atrasando um relatório desse. Então, ao invés de você só falar assim, eu tô com muita coisa para fazer, eu não vou conseguir entregar hoje, eu vou atrasar, ao invés de você se botar numa posição negativa, numa posição de quem não quer fazer as coisas, coloque-se na posição de, tá bom, vou ter que fazer, como é que eu posso fazer para melhorar isso? Tá? E novamente, gente, não é do dia para noite. Não é, pegar tudo, fazer tudo, em 7 dias mudar tudo. Não, porque a chance de vocês fazerem isso tudo pode até acontecer, mas vocês terem a constância de continuar fazendo é muito difícil. Né? Quantas vezes eu fiz uma planilha incrível? Teve uma vez que eu até fiz uma planilha de orçamento. Um tempo atrás a gente tava pipocando muita obra, muito cliente, e aí a gente estava perdendo muito tempo fazendo orçamento. E nossas obras eram muito parecidas, né? Aí eu pensei, como é que eu vou fazer isso? Eu preciso criar um jeito mais automatizado aqui, né? E aí eu usei a minha expertise no Excel para poder fazer como se fosse uma automação de orçamento. E ficou muito irada a planilha, ficou muito bacana. Pra mim, quando eu mostrei pro meu sócio, ele achou muito legal. Só que quando ele foi preencher, não fez tanto sentido pra ele. E é isso, gente, assim, tem coisa que vão fazer sentido pra você e não vão fazer sentido pra outra pessoa. E você precisa encontrar um meio termo. Por isso que o conceito é muito mais importante que a ferramenta. A ferramenta é um ponto que vai ajudar você até certo ponto. Mas se você não tem a base, se você não tem um conceito por trás para poder executar aquela ferramenta, né? Usar aquela ferramenta da melhor maneira possível, isso vai ser muito ruim. Então, assim, gente, o que eu quero trazer para vocês é isso. Quanto mais eficiente a gente for, menos BO a gente vai ter. E como que a gente vai fazer isso? Através de rotinas. No começo a gente vai falar de rotina e depois vão virar hábitos. A partir do momento que vira hábito, vira uma coisa natural, vira uma coisa de vocês. Então, assim, é importante vocês, principalmente vocês que já têm muita experiência com obra, né? E você já tem um jeito de lidar no seu dia a dia, um jeito de lidar com o seu mestre, um jeito de lidar com o pedreiro, um jeito, né, como você compra o material, como você faz os controles. Mas eu preciso que você saia um pouco dessa caixinha do sempre fiz isso pro
o que eu posso fazer, né? Como é que eu posso melhorar, tá? Então, novamente, não é fazer tudo de uma vez, é todo dia um pouco, tá? Então, assim, o que eu gosto de fazer logo quando eu comecei a reparar que tava acontecendo muita coisa? Primeira coisa que eu vou falar para vocês fazerem é uma lista. Vocês vão listar todos os processos, todas as etapas de serviço que vocês precisam fazer. Por exemplo, eu preciso emitir uma nota, eu preciso comprar um material, eu preciso fazer uma requisição, eu preciso fazer um relatório semanal, um relatório mensal, um relatório físico. Então coloca tudo no papel. Vocês vão ter uma lista enorme de várias coisas. Vocês vão começar a reparar o tanto de coisas que você tem. A partir desse momento que você tem a consciência do todo, né, que você consegue de fato entender e ver o que você está fazendo, você consegue melhorar algumas etapas dessas, né? E outra coisa, se você tiver um estagiário, seria muito bom também você pedir para ele fazer, e você vai reparar muitas vezes que tem coisas que ele deixa de fazer porque ele nem sabia que ele tinha que fazer, e que às vezes você está fazendo por ele, né? Então, a questão da eficiência gira muito em torno disso. Como é que eu posso ser eficiente para eu poder exercer a função de engenheiro de fato e não de um mestre, não de um estagiário, né? André, mas eu sou sozinho na obra, eu só trabalho com um pedreiro. A gente vai chegar lá, mas não é sozinho que você vai conseguir, não é sozinho. Seja você escolhendo um pedreiro, seja você escolhendo uma pessoa de confiança na obra para te ajudar em algum processo, isso é muito importante, tá? Principalmente se você for o dono de uma empresa, você precisa organizar. E isso aqui vai te ajudar muito a você enxergar o que você precisa fazer. Então, assim, listou tudo o que você tem que fazer, aí o legal é você colocar por ordem de recorrência. Então, de quanto em quanto tempo eu tenho que atualizar ou fazer aquele tipo de relatório? Esse aqui é todo dia, esse aqui é 2 vezes por semana, esse aqui é 3 vezes por semana. Então, você vai começar a entender o tempo de recorrência daquilo, né? A partir do momento que você entende isso, você consegue ir para prioridades, né? E quando eu falo prioridade, não é dizer que um é mais importante que o outro, mas no que eu preciso melhorar, começar a melhorar agora, né? Então existe a prioridade, existe o impacto que isso vai causar e o quanto de energia eu vou ter que colocar. Então, assim, se a gente pensar nesses 3 pontos, né, com a lista que a gente tem, se a gente classificar, eu gosto sempre de dar uma numeração de 1 a 5, por exemplo, né? Então, por exemplo, se eu tenho um relatório que é muito importante, é tipo prioridade máxima, então 5, né? Só que ele não tem um impacto tão grande. O que seria um impacto? Impacto para um cliente, impacto para um coordenador, né? A prioridade para você é grande porque te ajuda na obra, só que ele tem impacto para o cliente, ele tem impacto para o coordenador, para um chefe. Então, vamos dizer que ele não tenha tanto, 3, por exemplo. Energia. Quanto de energia eu vou ter que envolver? Vou ter que ficar o dia inteiro fazendo, eu consigo fazer em meio período, consigo fazer em 2 horas. Então é isso, se eu ficar o dia inteiro fazendo, é 5. Se eu ficar meio período, 3. Se eu ficar 2 horas, 2, 1. É bom senso. E aí você vai ter uma classificação aqui de quanto a gente tem, né? E isso para cada item da sua lista. A partir do momento que você tem isso feito, você vai começar a entender o que você pode melhorar nos processos. Então, por exemplo, o que eu falei do RDO e do relatório semanal, será que eu consigo compilar eles? Será que eu consigo juntar essas informações? Será que no relatório mensal eu consigo montar 2 relatórios juntos? Né? Pegar a informação do relatório semanal? Né? Será que eu consigo fazer uma automatização no Excel? Será que eu consigo utilizar um aplicativo para me deixar mais fácil? Gente, tem inúmeros aplicativos gratuitos hoje em dia. Então, assim, e que você tira a foto no telefone e você consegue rapidamente ter a informação na ponta do lápis, sabe? Você consegue exportar uma informação em PDF, você consegue gerar relatórios mais rápidos, você consegue ter dados do relatório. Então, assim, tem inúmeras formas de você melhorar,
né? E não só usar aquelas planilhas maçantes que provavelmente vocês devem estar usando. Então, o que eu quero que vocês façam é isso. O primeiro de tudo, essa questão da prioridade, impacto e energia é até menos importante do que a lista. Eu acho que a lista é mais importante, porque a lista vai determinar para você o que você tem feito, o que o seu estagiário tem feito, o que o seu mestre tem feito, né? Então, você tendo essa visão geral, você consegue garantir que cada um esteja fazendo a sua função. Isso é primordial, né? E a partir do momento dessa questão da periodicidade, da recorrência, você consegue se adequar no dia. Então, por exemplo, André, eu vou tentar fazer então esse compilado aí do semanal. Beleza, então todo dia que eu fizer um pouquinho, o meu semanal já vai ter sendo montado. E na sexta-feira, quando eu for montar, uma boa parte dele já vai estar montada, né? Por exemplo, teve ata de reunião. Às vezes você consegue anotar na hora, idealmente. Às vezes você não consegue anotar, você anota rapidinho no lápis, depois você vai ter que passar limpo, né? E essa informação, como é que você busca essa informação depois que você precisa na ata? É de fácil acesso? Eu não sei vocês, mas todas as atas que eu trabalhei até hoje, quando eu preciso, principalmente a última obra que eu tive, por exemplo, que era de 1 ano, eu trabalhei 2 anos na obra, desculpa, eu às vezes queria uma informação numa ata e eu não sabia achar qual ata que era. Porque é aquele processo que está já antigo, está obsoleto e ninguém quer melhorar, ninguém pensa em como melhorar isso. Então o que eu estou propondo para vocês é exatamente isso, é como a gente pode otimizar o nosso processo, né? Como é que a gente pode pegar toda essa lista que a gente está fazendo e eliminar algumas coisas, né? Juntar umas coisas, porque idealmente, de 20 itens da sua lista, se você conseguir chegar a 15, já vai ser um ganho muito grande. E isso vai ser notado no seu dia a dia, né? A partir do momento que você determinar na sua rotina, vou fazer aqui tal horário, vou fazer isso, né? De manhã eu vou chegar, vou soltar o campo. Tenta criar uma rotina, porque a partir do momento que você cria uma rotina, o seu estagiário também vai querer criar rotina, você vai ajudar ele a criar rotina, né? O Lean também tem muito essa questão de capacitar, desenvolver pessoas. Então isso parte muito de você como um líder, como um engenheiro. Não adianta você pegar para você tudo e querer resolver todos os problemas do mundo, né? Na obra a gente precisa das pessoas para fazer a obra, não tem como. E a melhor forma de você fazer isso é você criando as rotinas para ela, porque as pessoas não têm hábitos, as pessoas não têm rotina, as pessoas só acordam, chegam e fazem o que tem que fazer. Então, gente, assim, pensem nisso. Tô incomodado, tá insatisfeito, vamos mudar, vamos reformular nossas ideias. Como é que a gente pode, né, trazer melhorias num processo? Eu tenho certeza que isso vai fazer com que vocês subam muito na carreira de vocês. Isso vai fazer com que vocês sejam vistos com outros olhos, né? Os chefes ou sócios vão começar a olhar com vocês como líderes realmente. E vão começar a te dar mais responsabilidade. E, consequentemente, você vai ganhar mais dinheiro. Quem não quer ganhar mais dinheiro? Você já tem um trabalho enorme, lida com BO o dia inteiro, problema atrás de problema. Nada melhor do que você ganhar mais dinheiro, né? E, se você conseguir ganhar mais dinheiro, ser mais eficiente, ter mais tempo para você ter um tempo para sua família, olha que maravilha que não vai ser, né? Se você conseguir conciliar isso da melhor forma possível. E é isso que eu quero propor para vocês, é isso que eu quero trazer para vocês, tá? Eu vou só contar mais uma história, que assim, quando eu comecei na reforma, eu sempre fui muito amigo das pessoas que eu trabalhava, né? Meus funcionários na época, pedreiro, gesseiro, pintor, tinha uma equipezinha toda montada, eles gostavam muito de mim e eu me considerava um líder muito bom, né? Mesmo com as dificuldades que eu tinha. E assim, a partir do momento que eu comecei a me incomodar e a melhorar, eles melhoraram junto comigo. E assim, foi notável a diferença da primeira obra para a minha última obra, né, na empresa, e como eu lidava com as 4 obras ao mesmo tempo, né, como eu conseguia fazer o cliente ficar satisfeito, como eu conseguia atender isso. E aí depois que eu fiz o MBA no Lean Construction, e aí eu fui fazer uma obra em São Paulo de 1.000 metros quadrados, triplex, orçamento milionário. Gente, tinham 5 empresas de marcenaria na obra que eu tinha que tomar conta. 2 empresas de mármore, 1 empresa de porcelanato.
Era uma empresa de pintura. Era muito fornecedor, gente. Tinha mais de 40 fornecedores diferentes, né? Com diversos tipos de serviços. Imagina você controlar isso tudo, né? E assim, eu consegui fazer de uma forma muito bem feita, né? Por exemplo, na minha obra, nessa obra que eu tinha, um projeto no banheiro tinha em torno de 29 detalhamentos de quina, de detalhe que eu tinha que me preocupar. Se você não é eficiente, se você não consegue, né, organizar o que você precisa fazer, imagina, eu tinha 3 andares para tomar conta, né? E eu tinha um mestre, graças a Deus, e o mestre estava aqui, estava na minha rotina, estava na minha lista. Eu passava para ele o que tinha que ser feito, a gente acordava junto, ó, é isso aqui, vamos acordar nisso aqui? Tá de acordo? Vamos dar para fazer? Não dá para fazer? E aí a gente passava as metas e fazia as metas acontecer. Não aconteceu? Por que não aconteceu? A gente vai falar um pouco mais para frente sobre essa questão de rotina no dia a dia, mas deixo para vocês essa mensagem de pensem em rotinas, tá? Por mais que você seja super experiente em obra, pense na rotina. A rotina vai te ajudar a ter uma visão melhor do processo, né? Liste os seus processos todos. Entenda o que você está fazendo e o que você precisa fazer para a partir daí você melhorar os processos. Se você não consegue ter uma compreensão geral, se está tudo só na sua cabeça, né? E você acha que está tudo na sua cabeça e você não tem uma compreensão geral do que você tem que fazer, quando você tem que fazer, quantas vezes você tem que fazer, né, de forma clara e prática, vai ser difícil você subir, você se desenvolver como profissional. E eu te digo isso porque a partir do momento que você tiver liderados abaixo de você, como um estagiário, uma pessoa mais técnica, né, até um engenheiro também. Né? Na última empresa que eu tinha, eu toquei essa obra do triplex, eu toquei uma outra obra como engenheiro. Na obra que eu fui, nessa segunda obra, eu ia de vez em quando, eu ia uma vez na semana. E entregamos a obra no prazo. Linda, linda, linda. A obra ficou maravilhosa, a arquiteta ficou super satisfeita. Porque isso é a gente ser eficiente, é a gente ter a rotina. Né? O engenheiro que trabalhava comigo, a engenheira que trabalhava comigo, no caso, que trocou, teve 2 engenheiros, né? Um começou e depois foi para uma outra obra e entrou uma engenheira. Mas eu já tinha o processo de como eu tinha que fazer. Então, quando essa engenheira entrou, ela já via que eu tinha a rotina de colocar o planejamento semanal, de ter que fazer o que tinha que fazer. Eu sempre perguntava, né? Tal dia eu já vinha perguntando se foi feito isso, se não foi feito aquilo. Então, a partir do momento que você cria a rotina, a sua rotina, e você se torna eficiente, você contagia, você contamina as outras pessoas para serem eficientes também. Porque elas conseguem ver a melhora e o lado positivo disso, tá? Então, gente, vamos mudar, vamos melhorar, vamos aproveitar que a gente está insatisfeito, que a gente está desmotivado para a gente ser melhor. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Contem comigo para o que vocês quiserem. É só mandar nos comentários, né? Até sobre assuntos também. Fiquem à vontade para mandar comentário de temas que vocês querem que eu fale, né? Na próxima live, provavelmente eu vou falar sobre essa questão de você estar sobrecarregado e entrar um pouquinho mais na questão de rotina, né? De como fazer no dia a dia, né? E então fica comigo aí que a gente vai ter muito conteúdo bacana pra gente dividir, pra gente aprender junto, crescer junto e transformar esse mercado aí tão arcaico que é o mercado da construção civil. Eu tenho certeza que esse papo que eu vou trazer aqui com vocês vai fazer muita diferença na vida de vocês, assim como fez na minha. Então, fica ligado, curte, comenta e vamos nessa.